Fala galera do Saltim! Hoje nós vamos começar uma nova série sobre por que eu creio. E para falar sobre isso, eu estou aqui com o Dudu. Nós vamos falar sobre por que nós cremos na Bíblia, não é mesmo, Dudu? É isso aí, galera. Vem com a gente. Vocês já se perguntaram no porquê acreditamos na Bíblia? Bom, eu fiz uma pesquisa de alguns comentários que eu vi na internet sobre a Bíblia e alguns comentários me chamaram muita atenção. Eles falavam assim que a Bíblia ela é intolerante, ela estimula a escravidão, ela é racista, mas por outro lado, quando a gente pesquisa, a gente percebe que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. Foi o livro também que foi traduzido para mais de 350 idiomas. E é difícil acreditar que um livro assim seja tão intolerante quanto que as pessoas têm falado. Não é mesmo, Dudu? O que você acha sobre isso? É isso mesmo. E eu gostaria de citar 5 pontos fora da Bíblia, fatos históricos, que eu gostaria de estar citando aqui para a gente poder conhecer também um pouco o porquê da Bíblia ser tão famosa e ser tão lida, ser tão traduzida, né? Vamos colocar assim, mais de 350 idiomas. É um livro com documentação histórica. Ele menciona cidades, países, territórios existentes antes mesmo da arqueologia descobrir. O segundo ponto é em 3 livros diferentes, como Reis, Isaías, Crônicas. Ele registra o rei Ezequias reinou sobre Juda. Ficou Não, esquisito. volta. Você falou Juda, mas Judá. Judá, eu falei Juda. Ele registra que o rei Ezequias reinou sobre Judá e tempos depois isso foi comprovado cientificamente. O terceiro ponto. Na década de 90, a arqueologia descobriu um vaso que pertencia à casa do rei Davi. E o quarto ponto, Thaís, é que homens muito importantes, como esse que vai estar aparecendo do lado aqui, Tácito, Joséfo e Plínio, né? Pessoas que não abraçaram o cristianismo, eles confirmaram que houve perseguições e dificuldades que os cristãos enfrentaram há séculos. O quinto e último ponto que eu gostaria de estar deixando aqui. Manuscritos foram encontrados em uma gruta em meados da década de 40 e 50, também como diversas cópias do Antigo Testamento. Ela não é apenas um livro cheio de histórias sobre reis, rainhas, juízes e palavras bonitas, né? Ela fala o tempo todo sobre uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Então é o tempo todo a palavra de Deus falando sobre como Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para estar nos salvando. É isso mesmo, Dudu. Pelo fato da Bíblia falar sobre uma pessoa, Jesus Cristo, a gente precisa realmente abrir a Bíblia para conhecê-la, para entender do que ela realmente fala. Ela fala sobre Jesus, ela fala sobre histórias de reis, rainhas e tudo, mas a gente precisa abrir. E não é com ela fechada que nós vamos conhecer e confiar no que ela diz, né? Porque assim, são 66 livros dentro da Bíblia que tem uma riqueza de detalhes impressionantes. Então a gente precisa sentar, ler, conhecer, rir e chorar com esses escritos, com tudo isso que foi datado, que foi guardado, juntado como uma riqueza de Deus para as nossas vidas. Então, por onde a gente pode começar? A gente pode começar por qualquer livro, porque a Bíblia como um todo, ela se completa. Você pode começar em Gênesis, pode começar em Apocalipse, Exato. Pode começar em João, pode começar em qualquer livro. Ela vai o tempo todo falar a respeito do mesmo assunto, que é Jesus Cristo, não é mesmo, Dudu? Exato. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é viva, né? E um pequeno detalhe que eu gostaria de falar, que quando eu era pequeno, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, faz tempo. Eu tinha, acho que por volta dos meus 10 anos. Faz tempo, né? Eu lembro até hoje de um fato que me deixou assim assustado. Foi a primeira vez que eu senti a Bíblia sendo eficaz na minha vida. Então, eu estava assustado por algo que aconteceu durante o dia, eu não conseguia dormir e eu chamei meus pais. Eu lembro até hoje, minha mãe chegando com a Bíblia, abrindo lá no em Salmo 91 e falando para eu ler. E eu lembro até hoje, depois que eu li o Salmo 91, eu lembro até hoje que todo aquele medo, ele não existia mais. Eu acabei dormindo, pegando no sono. Então assim, foi a primeira vez que eu senti a palavra de Deus falando comigo. É isso mesmo, Dudu. Realmente a Bíblia
ela fala profundamente ao nosso coração. Por isso que, para a gente de fato desfrutar disso que você passou quando você era pequeno, a gente tem que se relacionar com a Bíblia. Porque ela é poderosa mesmo para falar ao nosso coração, para trabalhar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas inquietações. Lá em Hebreus, no capítulo 4, no verso 12, vai falar: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Para finalizar, eu gostaria de contar só uma história que aconteceu lá em João capítulo 6, que conta que Jesus um dia ele estava pregando e a mensagem dele foi muito difícil de escutar. Porque a mensagem foi difícil de ser escutada, aquela multidão que estava ali, ou pessoas que já estavam seguindo Jesus, abandonou ele. Eles falaram que era difícil, era um peso aquela palavra. E várias pessoas abandonaram ele, ficando somente os 12 discípulos. E Jesus vendo que aqueles 12 estavam lá, Jesus perguntou: e vocês? Não vão me abandonar? Pedro, ao escutar isso, Pedro ele deu um passo à frente, olhou para Jesus e falou assim: para onde eu irei? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. O que eu gostaria de estar deixando aqui, esta palavra, muitas vezes ela é difícil de escutar, ela nos confronta, muitas vezes ela traz peso para a gente, mas essa frase de Pedro para onde eu irei? Pois só tu tens a palavra de vida eterna, nos desafia a querer continuar a buscando a Deus, a ler a palavra, a entender a vontade dele, entender o que ele quer para a nossa vida e entender que somente a palavra de Deus traz vida eterna para a gente. Fica um desafio então para você que está nos assistindo, para você realmente ter esse relacionamento com a Bíblia, abri-la, conhecê-la, passar tempo com ela. E para isso, você tem o nosso devocional toda segunda-feira. E também, se você tiver qualquer dúvida, você pode colocar aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? Okay. É isso aí, Dudu. Ah, tá. É isso aí. Não, peraí. Você coloca... Volta. Muito obrigado. See you later. Até mais. É isso mesmo? A palavra